Nesse momento, nós vamos falar sobre x do vértice. O x do vértice ele é responsável em nos dar em que ponto foi dividida exatamente a distância entre as duas raízes, x1 e x2. Ele é o ponto que dá a medida exatamente central do meio das distâncias, ok? Quando não temos a função do segundo grau para ela nos dizer quem é o b, a gente tendo as raízes x1 e x2, para descobrirmos o ponto mediano, basta somarmos as raízes e dividir por 2. Nós encontramos também o ponto que é central, que divide ao meio as duas distâncias. Quando precisamos saber a distância entre dois pontos, aí a gente vai fazer um xd, que seria o quê? 1x da distância. Qual a distância da raiz 1 para a raiz 2? Aí sim, a gente vai tirar o módulo da distância. Aqui estamos. Para a gente ver o primeiro caso, que é o x do vértice menos b sobre 2a, nós temos que ter a função do segundo grau exposta. E nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, a gente sabe que o menos 3 é o b. Então, menos 3 serão 3. E dividido por 2a, 2 vezes 1. 3 dividido por 2, 1,5. Então, o ponto 1,5 é o central entre as raízes. Faz com que a distância de 1,5 até a primeira raiz seja igual à distância de 1,5 até a segunda raiz. Se por acaso nós não temos a função do segundo grau exposta, mas nós temos as suas raízes, a gente soma as raízes e divide por 2 e encontra exatamente o ponto central entre as distâncias. Agora vamos ao caso particular da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Nós queremos saber a distância entre os dois pontos. Então, a gente vai fazer xd igual ao módulo da segunda raiz menos a primeira raiz. Vamos prestar bem atenção porque uma das raízes é negativa. Então, quando a gente faz xd igual ao módulo de 5 menos menos 2, o sinal de menos na frente do parênteses vai fazer com que o menos 2 se transforme em mais 2. Então, nós teremos um total de 7 na distância. Se a gente tivesse colocado ao contrário, menos 2 menos mais 5, ficaria menos 7 dentro do módulo. Mas, lembrando que na hora da gente tirar de dentro do módulo, o resultado sai positivo. Dessa forma, qualquer uma das duas raízes que você encontrar, você pode chamar de primeira, não necessariamente tem que ser a menor ou a maior. Então, significa o quê? Quando você coloca o sinal de menos, pode ter dentro do módulo um resultado negativo, que sairá positivo, ou pode ter já dentro do módulo um resultado positivo, que sai também positivo. Então, nós encontramos 7 como resultado final. A distância são 7 unidades. A gente chama de 7U porque 7, a unidade, a gente não escolheu se é centímetro, se é quilômetro. Então, a gente deixa nesse padrão unidade. Aí, seja qual for a unidade, o valor é 7. Espero que tenha ajudado a vocês.